E se o animal mais majestoso da Terra escondesse segredos brutais de sobrevivência, traição e poder absoluto? O leão, símbolo universal de coragem e realeza, vive em sociedades complexas onde apenas os mais fortes sobrevivem. Mas a verdade por trás da majestade é muito mais sombria do que você imagina. Neste vídeo, você vai descobrir como funcionam os bandos de leões, por que as fêmeas caçam enquanto machos protegem, o ritual sombrio de infanticídio que choca pesquisadores, estratégias de caça que rivalizam táticas militares, o significado evolutivo da juba, batalhas territoriais sangrentas, declínio populacional alarmante e como esses predadores moldaram culturas através dos séculos. Prepare-se para ver o rei da selva como nunca antes, porque a verdade é fascinante e brutal. Diferente da maioria dos felinos solitários, como leopardos e tigres, leões vivem em grupos sociais chamados bandos ou alcateias. Um bando típico consiste de 3 a 30 indivíduos, várias fêmeas relacionadas geneticamente, seus filhotes de diferentes idades e 1 a 4 machos dominantes. As fêmeas formam o núcleo permanente e estável do bando, permanecendo juntas por toda a vida. São geralmente mães, filhas, irmãs e primas. Já os machos são expulsos violentamente ao atingir maturidade sexual, entre 2 e 3 anos, forçados a vagar sozinhos ou formar coalizões estratégicas com outros machos jovens. Essas coalizões de machos nômades, geralmente compostas por irmãos ou primos, passam anos vagando pelas savanas, enfrentando fome, rivalidades e perigos constantes. Durante esse período, desenvolvem força, experiência e laços indestrutíveis. Quando finalmente estão prontos, geralmente entre 4 e 5 anos, desafiam machos dominantes de outros bandos. Se vencem, assumem controle total do grupo, expulsando rivais e garantindo acesso exclusivo às fêmeas para a reprodução. Dentro do bando, existe hierarquia sutil, mas eficaz. Fêmeas mais velhas e experientes, chamadas matriarcas, lideram decisões sobre caças, movimentos territoriais e proteção de filhotes. Machos dominantes raramente caçam presas pequenas, reservando energia para defesa territorial, combates mortais e proteção contra predadores como hienas e leopardos. Estudos de longo prazo no Serengeti mostram que bandos com estrutura social estável têm taxa de sobrevivência de filhotes 40% maior que bandos em transição de liderança. Mas quando um novo macho conquista o bando através de violência, um dos rituais mais sombrios da natureza se inicia. Quando novos machos conquistam um bando pela força, cometem ato que choca observadores humanos e desafia nossa moralidade. Matam sistematicamente todos os filhotes do macho anterior, às vezes eliminando até 20 jovens leões de uma só vez. Esse comportamento não é crueldade gratuita ou sadismo, é estratégia evolutiva fria e calculada. Fêmeas amamentando não entram no cio reprodutivo. Eliminando filhotes, elas retornam à receptividade sexual em questão de semanas, permitindo que novos machos passem seus genes. Machos dominantes raramente governam por mais de 2 a 3 anos, antes de serem desafiados e derrotados por coalizões mais jovens e fortes. Com vínculos tão curtos e competição feroz, não podem esperar que filhotes de rivais cresçam durante 18 a 24 meses. O infanticídio maximiza drasticamente as chances de passar genes próprios para as próximas gerações. Leoas tentam defender filhotes ferozmente, formando barreiras corporais e atacando invasores. Contudo, raramente vencem machos que pesam 50 a 80 quilos a mais e possuem força superior. Alguns grupos conseguem fugir temporariamente com filhotes para áreas remotas, retornando apenas quando jovens atingem tamanho suficiente para se defender. Fêmeas às vezes aceitam copular com novos machos antes do infanticídio, confundindo paternidade e reduzindo motivação dos machos para matar. Outras escondem filhotes em vegetação densa por semanas. Estudos no Kruger National Park mostram que até 25% dos filhotes morrem por infanticídio, tornando-o principal causa de mortalidade juvenil, superando fome, doenças e ataques de hienas.
Por mais perturbador que pareça, o infanticídio moldou genética leonina por milhões de anos, selecionando machos agressivos e fêmeas protetoras. Apesar da brutalidade reprodutiva, as fêmeas são verdadeiras mestres da arte da caça cooperativa. Leoas são caçadoras primárias do bando, responsáveis por 85 a 90% de todas as presas caçadas. Caçam em grupos perfeitamente coordenados, usando estratégias sofisticadas que rivalizam táticas militares humanas, de cerco e emboscada. Dividem-se em papéis especializados, caçadoras centrais, que perseguem a presa frontalmente, e flanqueadoras, que cortam rotas de fuga pelos lados. Comunicam-se através de olhares intensos, postura corporal sutil e vocalizações baixas inaudíveis para presas distantes. Presas favoritas incluem zebras, 250 quilos, gnus, 200 quilos, búfalos africanos, até 900 quilos, e antílopes variados. Leoas estudam meticulosamente o comportamento das presas por horas, identificando indivíduos fracos, doentes, jovens inexperientes ou idosos vulneráveis. Aproximam-se silenciosamente contra o vento para mascarar odor corporal, mantendo-se agachadas em vegetação alta ou usando o terreno acidentado. Quando distância reduz para 30 metros, explodem em velocidade atingindo 60 km por hora em curtas distâncias. Atacam pernas traseiras para derrubar presa, depois mordem garganta ou focinho, comprimindo traqueia e sufocando a vítima em 3 a 8 minutos. Força da mordida atinge 650 psi, libras por polegada quadrada, suficiente para esmagar ossos vertebrais. Apenas 20 a 30% das caçadas são bem-sucedidas, falha é muito mais comum que sucesso. Presas evoluíram contra estratégias sofisticadas, zebras chutam com força letal capaz de quebrar mandíbulas, búfalos adultos formam círculos defensivos protegendo filhotes, gnus confundem predadores em estampidas caóticas de milhares de indivíduos. Embora raramente caçem presas pequenas ou médias por questão de conservação de energia, machos são absolutamente cruciais para derrubar presas gigantes, como búfalos adultos machos, girafas até 1.200 quilos e ocasionalmente elefantes jovens, onde força bruta e peso corporal são diferenciais decisivos. Após abate, hierarquia alimentar é brutal. Machos comem primeiro por direito de força, depois fêmeas dominantes, filhotes mais velhos e por último filhotes jovens. Disputas internas são violentas, resultando em ferimentos. Uma leoa precisa consumir 5 a 7 quilos de carne diariamente. Um bando de 15 leões requer presa grande a cada 3 a 4 dias. Mas caçar não é o único desafio existencial. Defender território é batalha constante e frequentemente Curiosidade 4. Territórios e rugidos, marcando domínio sonoro. Leões são extremamente territoriais, defendendo áreas de 20 a 400 quilômetros quadrados. Marcam território com urina, arranhões em árvores e rugidos que alcançam 114 decibéis, audíveis a 8 quilômetros de distância. O rugido coordena membros do bando durante caçadas noturnas e intimida invasores. Cada leão possui assinatura vocal única para identificação. Machos patrulham fronteiras percorrendo 10 a 20 quilômetros noturnos. Cerca de 30 a 35% dos machos adultos morrem em combates com coalizões rivais. Coalizões de 2 a 4 machos controlam territórios 50% maiores e mantêm domínio 70% mais longo que solitários. Mas a juba majestosa dos machos esconde propósito evolutivo fascinante. Curiosidade 5. A juba, símbolo de poder e desvantagem. A juba é característica mais icônica dos leões machos. Cor, densidade e tamanho da juba indicam saúde, testosterona e qualidade genética. Jubas escuras e densas sinalizam melhores condições físicas. Fêmeas preferem machos com jubas exuberantes, associando-as à proteção eficaz. Jubas protegem pescoço e garganta em combates, reduzindo ferimentos em 40%. Contudo, jubas aumentam temperatura corporal em 3 a 5 graus Celsius, dificultando caças em climas quentes. Leões de Tsavo, no Quênia, têm jubas reduzidas, adaptação ao calor extremo. Machos com jubas escuras vivem 2 a 3 anos menos devido a maior metabolismo.
Mas toda a majestade dos leões enfrenta ameaça existencial. Curiosidade 6. Declínio populacional e conservação. Há um século, estimava-se 200 mil leões. Hoje, restam apenas 20 mil. Redução catastrófica de 90% em 100 anos. Leões desapareceram de 26 países africanos, ocupando apenas 8% do território histórico. As causas incluem perda de habitat, conflitos com humanos, cerca de 600 a 800 leões são mortos anualmente, caça de troféus mal regulamentada e doenças como cinomose, que matou 1/3 dos leões do Serengeti em 1994. Organizações como Lion Guardians trabalham com comunidades locais, compensando perdas de gado e promovendo coexistência. Populações em Kruger, Serengeti e Okavango estão estáveis. Apenas 600 a 700 leões asiáticos sobrevivem na floresta de Gir, Índia. Apesar dos desafios, leões permanecem símbolos culturais poderosos. Curiosidade 7. Simbolismo cultural. Leões transcendem biologia, tornando-se arquétipos culturais universais. Representam coragem, realeza e poder em culturas globais por 5.000 anos. Na África ancestral, eram espíritos guardiães. No Egito, a deusa Sekhmet tinha a cabeça de leoa. Na Mesopotâmia, guardavam portas de palácios. Na heráldica europeia, adornam brasões de Inglaterra, Escócia e Espanha. No cristianismo, simbolizam Jesus, o leão de Judá. Na mitologia grega, o leão de Nemeia foi morto por Hércules. O Rei Leão da Disney gerou 9 bilhões de dólares. Times esportivos usam leões como símbolo de liderança. Segundo Carl Jung, o leão representa o self integrado, equilíbrio entre poder e sabedoria. Conhecer o leão real exige olhar além do símbolo romantizado. Exploramos estrutura social, infanticídio evolutivo, estratégias de caça, territórios, jubas, declínio populacional e simbolismo cultural dos leões. O leão nos lembra que majestade vem com brutalidade, poder exige sacrifícios, mas também ensina cooperação e resiliência. Proteger essas criaturas é responsabilidade nossa, antes que o rugido se silencie para sempre.